Quando você abre o Maya pela primeira vez, o que você tem que saber é como controlar a câmera. E para controlar a câmera é muito fácil. Você pode segurar o botão Alt e usar os botões do mouse. Segurando o Alt com o botão esquerdo do mouse, você rotaciona sua viewport, perspectiva. Com o botão do meio do mouse, você dá um pan na câmera, move para cima para baixo, para um lado para o outro. E com o botão direito você dá zoom. E é muito importante você se acostumar com esses controles, porque você vai estar usando eles 100% do tempo. Aqui. Agora, para a parte que estou esperando, você vai querer criar um objeto, muito provavelmente. Para criar um objeto no Maya é super simples, você vem aqui na aba Create. O que eu vou tratar apenas de polígonos, que existem diferentes formas, diferentes tipos de objetos no Maya. O mais simples de se entender e o mais básico são os polígonos. Tem NURBS e os polígonos. Volume seria outra coisa. Você vem aqui em Create, Polygon Primitives, e escolhe um objeto base que você usaria para começar a sua modelagem. Vou criar um cubo. Com Interactive Creation ativo, ele vai fazer o seguinte. Quando eu clico no cubo, ele vai me pedir para criar uma base no grid. Se eu clicar e arrastar, cliquei e arrastei, essa vai ser a base do meu cubo. Pode ser um cubo, pode ser mais deformado assim. Ele vai pedir para eu clicar de novo, eu ainda posso mover a câmera, ele não vai. Se eu não sair da ferramenta, se eu não clicar em algum lugar fora, ele vai continuar na ferramenta, ele vai pedir para eu clicar e arrastar de novo para dar um volume para o meu negócio, para o meu cubo, dar uma altura para ele. Nunca deixa o objeto desse jeito, do jeito que ele cria, tipo, sem assim. Que isso tem uma face em cima da outra. Isso na hora de renderizar, na hora de transformar o seu modelo, sua cena em imagem, ou na hora de colocar em um jogo, isso dá muito problema. Muito problema em iluminação, de renderização, e você nunca vai querer isso. Faz duas faces no mesmo lugar. Nem que seja um mínimo de altura, você precisa de altura. Você precisa de... Ok? Um cubo simples, eu vou aqui criar de novo, porque eu falei muito. Um cubo, cria a base, clique arrasto e determina a altura. Vou criar uma esfera tem uma única etapa, que ele cria abaixo do centro do cubo, e vou criar, por exemplo, um cilindro. A mesma coisa, cria a base, clique arrasto, cria a altura. Na hora de criar, se você segurar o Shift, um cubo, por exemplo, ele vai criar, clique Shift, ele vai criar um cubo perfeito, sem nenhuma deformação. E se eu segurar o Ctrl junto, ele vai colocar o centro do cubo no grid. Eu não quero isso agora. Aqui. Mais uma vez, eu posso ver todos os meus lados do cubo. Para uma ferramenta muito útil é a ferramenta de focar a câmera. Se você apertar F, ele vai focar no que você tiver selecionado. Ou seja, apertei F, está nele. Ele passa a ser o centro da sua câmera, o centro da rotação da sua câmera. Ou seja, sim, se eu me afastar, ele vai continuar sendo o centro. E conforme eu vou mudando a divisão, vai saindo. Tipo, o foco está no centro da tela, está onde estava o cubo no começo, mas ele não está mais, então ele saiu da minha visão. Se eu apertar F de novo, ele volta. Isso funciona com mais de um objeto selecionado. Ele vai para o centro entre os dois, uma média entre os dois. Vai ser
onde a câmera vai focar. Se não tiver nada selecionado, apertar F, ele vai enquadrar todos os elementos que tem na sua cena. Ou seja, é bastante útil. É isso. Para deletar um objeto, se eu clicar nele, geralmente se eu clicar apagar um objeto inteiro, na hora de deletar você vai querer que essas bordas sejam verdinhas, do jeito que eles estão agora. Cliquei, deletei. Cliquei, deletei, cliquei, deletei. Essa borda verdinha significa que está no modo de objeto, ou seja, está assinando objetos. Isso porque um objeto 3D, um polígono, na verdade, que esse polígono aqui que eu criei, ele é composto de 3 unidades, 3 componentes. Você tem a face, um vértice, que são vértices, e um edge, que são as arestas do cubo. Do cubo, por exemplo, mas qualquer polígono tem esses 3 componentes. E para selecionar eles, você pode selecionar eles separadamente, certo? Eu vou utilizar a ferramenta de seleção para isso. Você pode selecionar com qualquer uma das ferramentas dessas. Qualquer uma dessas ferramentas aqui, qualquer uma dessas, você está selecionando um objeto. Porém, a ferramenta de seleção é a mais simples. Tipo, não tem um gizmo, não tem esse controlador, esses eixos, para me atrapalhar na hora de selecionar. Se eu clicar e arrastar, eu seleciono o que eu estiver vendo. Por exemplo, se eu clicar e arrastar assim, selecionei os dois. Se eu tiver mais um objeto, selecionar os 3, só um deles vai estar verdinho e isso é normal. Está considerando que são 3 objetos separados. Quando tem essa diferença, estamos considerando que são objetos diferentes, são objetos separados. Ok. Para eu selecionar os componentes do meu objeto, eu vou clicar com o botão direito, vai abrir esse menu que chama Marking Menu. Ele é muito interessante. Você pode clicar em face, e agora eu posso selecionar as faces. Você vê que a câmera está um pouquinho fora, eu quero focar no objeto. Se eu clicar numa face e apertar F, ele vai focar na minha face, ou seja, funciona assim como um objeto, selecionar todas as faces. Se eu clicar e arrastar com a ferramenta de seleção, ele vai selecionar o que eu estou vendo e o que está atrás também. Se eu clicar selecionar todos e apertar F, tudo vai entrar no meu foco. Isso me facilita muito. Mas eu posso selecionar individualmente. Em Edge a mesma coisa. Vem aqui selecionar os edges. Em Vértice a mesma coisa. Selecionar os edges. Lembra, Vertex, não Vertex Face. Vertex Face é outra coisa que eu posso falar depois. Isso é muito útil, porque a gente tem agora, eu vou explicar, as ferramentas de transformação. Ferramenta de mover, ferramenta de redimensionar, ferramenta de rotacionar, desculpa, ferramenta de redimensionar. A ferramenta, vou voltar para o meu modo de objeto, meu Object Mode. Se eu quero modificar o objeto como um todo, ou deletar o objeto inteiro, eu faço isso no Object Mode. Clico nele, as arestas estão verdinhas. A ferramenta de movimentação é simples. Se eu clicar no centro, ele vai movimentar em todos os eixos, de acordo com a câmera. Dependendo de onde está a câmera, ele vai movimentar diferentemente. E ele tem as setinhas, que são os meus eixos. Essa aqui seria o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Uma forma fácil de entender, de lembrar qual é pelas cores. As cores seguem o padrão RGB, Red, Green, Blue. E lembre-se, sempre lembra, R é o X, G
é o Y, B é o Z. RGB, XYZ. Nessa ferramenta eu tenho também esses quadrados, que eles me permitem mover em apenas 2 eixos e ignorar o terceiro. E a cor do quadrado indica qual o eixo que ele não vai se mover. Esse quadrado azul, ele não vai se mover no eixo Z, ou seja, só no Y e no X. Que, como ele mostra, os eixos Y e X ficam amarelos. Geralmente nessas ferramentas, o que está amarelo é o que está selecionado, o que está ativo. Okay. A rotação é semelhante, temos os eixos. E se você clicar em qualquer lugar aqui dentro que não seja os eixos, ele vai rotacionar em todas as direções. Só que isso é um pouco complicado de entender o que está acontecendo. Então, geralmente, não é muito usual. E esse círculo azul claro em volta, ele vai rotacionar de acordo com a câmera. Ou seja, de acordo com a visão que eu tenho. Se você quer uma coisa mais precisa, usa os eixos. Se você quer uma coisa mais solta, pode usar tanto clicar fora quanto rotacionar de acordo com a câmera. Ou você pode trabalhar um pouco assim, e de eixo em eixo, também funciona. A última ferramenta é a ferramenta de redimensionar. Que o do centro ele vai redimensionar todos os eixos igualmente. A mesma coisa. O eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Aqui a mesma coisa, ele vai ignorar o eixo Z. Ele vai ignorar o eixo Y. E ele vai ignorar aqui o eixo X. Ok? Não gostei de mais assim. E tudo isso se aplica também aos componentes. Vem face. Posso movimentar as faces. Se eu clicar aqui no centro, movimento tudo, todos os lados. Eu posso rotacionar as minhas faces. Do mesmo jeito, eu posso rotacionar. Desculpa, eu posso redimensionar as minhas faces. Redimensionar igualmente. Nunca faça isso, nunca deixe negativo. Porque isso não sai direito no render, ele dá um grande problema na hora do render. E principalmente se você for colocar esse objeto em algum jogo, em alguma engine, isso é problema. Você pode redimensionar qualquer eixo e redimensionar alguns eixos específicos. Nesse caso, como eu tenho uma única face selecionada, ele realmente não ia. Esse eixo não faz nada. Se eu tivesse essa face selecionada também, nesse eixo, ele, quanto mais próximo do centro, ele ia tentar deixar todas as faces, tudo que está selecionado, no mesmo plano. Entende? Tentou planificar tudo que eu tenho selecionado. Eu não quero isso agora. Isso pode ser muito útil, mas não agora. Selecionando todos os eixos. E eu posso usar isso. Estou na face, eu posso usar isso no Edge. Mesma coisa. Redimensionar o Edge. Rotacionar meu Edge. Posso usar em vértice. Selecionar um vértice. Mover ele. Um único vértice selecionado não vai rotacionar, não tem que rotacionar e redimensionar. Mas se eu tivesse dois selecionados, eu posso mover os dois e eu posso rotacionar eles. Com dois selecionados, ele vai funcionar praticamente como uma edge, certo? E se eu redimensionar, se eu usar pelo centro, ele vai tentar aproximar os dois. Isso é muito útil. Aproximar ou afastar.
na hora de modelar isso é bastante útil, mesmo. E é basicamente isso que você vai ficar fazendo boa parte do tempo no Maya, movimentando e modificando os componentes de um objeto. Add, Vertex e Face. Voltando para o Object Mode, eu vou deletar meu objeto porque ele está meio feio. E é isso. Uma coisa interessante de se falar, vou criar um cubo de novo, é o Channel Box. O Channel Box é esse último botãozinho aqui, se não estiver ativo. Ele te mostra as características do seu objeto. O histórico, que eu vou falar num vídeo mais tarde. E as suas opções de Translate, Rotate e Scale. Translate de mover, Rotate de rotacionar, Scale de... Você pode modificar os valores diretamente aqui, se você não quiser utilizar as ferramentas. Rotacionar 120. Funciona assim. Para fazer isso do jeito que eu estou fazendo, eu clico no primeiro, coloco um valor, aperto Tab e ele foi embora. Eu voltei aqui, clico um valor, aperto Tab, coloco no próximo, aperto Tab, ele vai para o próximo de novo e assim vai. Vou botar ele lá para o centro. Eu quero que ele fique no centro de tudo, então eu posso selecionar. Eu quero mais de um desse daqui com o mesmo valor, eu seleciono os 3 e digito 0. Aperto Enter, foi. Qualquer coisa que se mover aqui vai ser tratado no Channel Box. O Scale, por exemplo. Certo? Isso também é bastante útil você fazer as coisas com mais precisão. E acredito que seja isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.